Cuidar da vida é a nossa missão, gente. E olha, nós estamos em novembro, né? E a gente gosta muito de falar sobre a vida, sobre o cuidado com a vida. É um mês especial, olha só, pra gente aprender, tá? Conscientização, porque no próximo dia 17 vamos celebrar o Dia Mundial sobre a Prematuridade. Gente, prematuridade é uma oportunidade para a gente falar sobre esse assunto, um alerta às famílias e a toda a sociedade. Por isso que você, independente se tem alguma gestante ou se você, enfim, como está a estrutura da sua família, é importante a gente conhecer para a gente poder ajudar, né? Porque cresce demais o número de partos prematuros. A gente precisa saber quais são as causas, quais são as consequências. Para a gente falar sobre esse assunto, eu recebo aqui com muito carinho para a gente destacar a importância da informação e do apoio familiar para todo mundo junto, minimizar esse risco. Eu recebo com muito carinho aqui a Ana Letícia, psicóloga, veio conversar com a gente sobre isso. Bom dia, Ana. Oi, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, trazendo essa pauta que é tão importante e fundamental para as famílias e para toda a sociedade. É verdade. E aí a gente precisa conhecer. Primeiro eu queria que você explicasse para a gente, Ana, o que faz, né? Qual é o trabalho da psicóloga perinatal e parental? A psicóloga perinatal, ela vai trabalhar com todo o ciclo gravídico puerperal, que a gente chama. O que quer dizer isso? Então, desde o planejamento familiar para tentar gestar, as tentativas de gestar, a gravidez, parto, pós-parto. Então, a psicóloga vai acompanhar da perspectiva emocional toda essa família. O quanto o emocional, então, interfere? Porque se você atua, porque com certeza tem ali uma atuação muito grande, né, na parte emocional na gravidez, no planejamento familiar. Sim, sim. Então, por exemplo, famílias que estão tentando gestar há muito tempo podem ter um aumento significativo de estresse, de depressão, entre outras questões. E famílias que, de repente, têm algum diagnóstico de risco de prematuridade, por exemplo, são famílias que vão estar ali mais sensíveis, mais suscetíveis também à ansiedade e outras questões emocionais. Ana, quais são as principais causas da prematuridade e como ela afeta a saúde do recém-nascido? Eu vou até estender um pouco essa pergunta. Afeta a saúde do recém-nascido e também afeta a saúde da família? Sim, a gente observa, segundo as pesquisas e o que os médicos trazem, então, que anemia, por exemplo, também a questão da pré-eclâmpsia, então pressão alta, infecções são alguns dos fatores de risco para a prematuridade. E uma vez que a prematuridade acontece, ela pode trazer aí dificuldades no desenvolvimento dessas crianças, porque se a gente pensar o que é um bebê prematuro, um bebê prematuro é um bebê que chegou antes de estar completamente formado. E quantas semanas a gente fala antes de 37 semanas. Considerado prematuro. Considerado prematuro. Ele não está 100% formado. Não está 100% formado, principalmente a questão pulmonar. E aí, dentro dos níveis de prematuridade, os médicos vão trazer aí cada característica da prematuridade de acordo com essa fase, o tempo gestacional, quanto tempo ele morou dentro da barriga, digamos assim. Quais são os primeiros cuidados ali para cuidar desse recém-nascido prematuro? Desse recém-nascido prematuro, a equipe médica vai precisar fazer toda a assistência e avaliação. E é muito importante que dentro do hospital, se houver uma equipe de psicologia que vá abordar essa família, acolher essa família, porque é um momento de insegurança, é um momento que traz medos, ansiedades. E quais são as estratégias mais eficazes, né? Quais são os trabalhos que realmente funcionam para lidar com o estresse, a ansiedade, né? E entre outras reações que a família, a mãe em especial, mas a família que estão mais próxima, a rede de apoio estão desse bebê prematuro?
A rede de apoio é também protetiva à saúde mental dessa família. Então, pessoas que estejam dispostas a ajudar, então às vezes essa família, por exemplo, tem um filho mais velho que ainda é criança e os pais diante de um bebê prematuro, eles vão querer se disponibilizar para cuidar desse bebê, para estar ali no hospital, acompanhar o desenvolvimento desse bebê. Então, se a rede de apoio consegue dar o suporte, seja levando comida, seja ajudando a buscar grupos de apoio, partilhas de mães que viveram a prematuridade e que tragam palavras de esperança, isso é muito positivo. E um dia de cada vez, cada dia é uma conquista, cada dia é uma vitória, cada dia é um dia de agradecer a força desse bebê. Eu acho que você diz duas coisas muito importantes aí, Ana, que é um dia de cada vez, né, e a esperança, palavras de esperança para quem está vivendo, né, com essa realidade. Um exemplo, a mãe idealiza, a família idealiza, os amigos, a rede de apoio idealiza o nascimento desse bebê, né? Às vezes um parto, eu quero um parto assim, desenho o parto na cabeça e tal. De repente é surpreendido, então, com esse parto mais cedo. Aí já tem uma grande frustração, um grande choque, né, Ana? Sim. E sim. Aí aquela ideia de que eu vou para casa com o bebê no colo, com aquela roupinha para chegar em casa e tal, e não acontece. O bebê às vezes fica meses, semanas no hospital. O que é bom? Como a gente deve ajudar essa família? Você já deu algumas orientações, mas como a gente deve lidar melhor? E como essa mãe pode olhar essa fase? Sim, acho importante trazer, por exemplo, o método canguru, que é um método de acompanhamento que começa na gestação, com avaliação de risco para a prematuridade, uma vez que diagnosticado, consegue fazer um acompanhamento com uma equipe especializada e a partir do momento em que o bebê nasce, se há a possibilidade de favorecer que os pais tenham um contato pele a pele com esse bebê, que pode favorecer o desenvolvimento desse bebê, ajudar esse bebê a segurar o calor do corpo, que pode trazer estímulo ao bebê, porque quando o bebê fica, por exemplo, aqui junto no colo da mãe, ele consegue regular o batimento do coração, isso ajuda no desenvolvimento do bebê, para que a alta seja, por exemplo, mais rápida, além de favorecer o vínculo. Os pais que podem praticar o método canguru se sentem potentes e úteis no desenvolvimento de seu bebê, cuidando de seu bebê, maternando, paternando. Isso é lindo, isso é muito importante. E é uma realidade que é possível, né? É possível. Às vezes as mães, por falta de informação, por falta até mesmo se sentir impotente diante dessa situação, não conseguem acessar e nem ter esse contato que você está dizendo, né, Ana? É uma recomendação do Ministério da Saúde. Olha que ótimo. Bom saber. E a gente vai olhar agora para conhecer uma história de uma mãe que teve seu filho prematuro, né, mas com todos os cuidados e atenção, como a Ana está falando, ela superou a prematuridade. Vamos conhecer a história dela. Oi, pessoal. Eu sou mãe do Heitor, um prematuro extremo de 24 semanas. Ele nasceu com 760 gramas e 32 centímetros e meio. Tive uma gestação muito saudável e tive um acompanhamento de pré-natal, porém, eu tive uma infecção de urina silenciosa. Entrei em trabalho de parto, tive um sangramento e ele nasceu mesmo 4 dias internados e todos os medicamentos que eu pudesse tomar dentro daquela internação. Falo que quando a gente abre a porta da UTI é um mundo paralelo, é um mundo desconhecido, de muito medo, muita ansiedade, mas de muita esperança. Nós vivemos ali dentro, tanto eu e meu esposo, nós vivemos um momento de muita amizade também com outras mães, médicos, enfermeiros. Ali a gente vira uma família, né? Foram 84 dias, afinal, muito tempo, entre intercorrências e de muita esperança, porque cada ml que ele tomava de leite, cada processo, cada evolução, cada grama que ele ganhava era uma vitória. E se não fosse a nossa família, o apoio dos nossos amigos, oração, corrente de oração e inclusive a nossa fé, a gente não sabe se a gente suportaria, porque é um processo muito doloroso, mas é um processo também de muita esperança. A gente aprende que é um dia de cada vez, um minuto de cada vez. A gente aprende que a ter mais paciência, de que é o tempo dele, é o tempo do processo dele, que foi o processo do meu filho. Hoje ele tem 2 anos, é uma criança sem nenhuma sequela da prematuridade. Quando a gente
se encontra com o processo da prematuridade, a gente tem medo do pós também, pós-UTI é muito complexo para os pais que saem com medo de perder peso, mas nós fizemos todos os acompanhamentos, que o Heitor é um caso de vitória, ele é um milagre. Eu falo que enquanto Jesus operava o milagre, Nossa Senhora cuidava dele como mãe, porque eu não poderia. Então, eu e meu esposo nos apoiamos muito um no outro e nossa base era a fé e as nossas orações. Às vezes eu me perguntei, por que comigo? Por que com meu filho? Mas acredite que sempre há uma esperança, e ver o Heitor correndo, tendo todo esse processo sem nenhuma sequela foi tão... não tenho palavras para dizer o que realmente Deus fez na nossa vida. Verdade, olha gente, é que a Josiane está falando, né, nesse testemunho dela, o quanto é um dia de cada vez, o quanto a experiência amadurece e transforma realmente a vida de cada um. Não é fácil, mas é possível, né, Ana? Sim, é um dia de cada vez e fazendo de cada desafio um aprendizado, se amparando em pessoas que estão ali para orientar, para trazer afeto, trazer acolhimento, e a estrada, a superação vai se tornando possível. É esse calorzinho humano, né, que ajuda então a ajudar os pais, a mãe em especial, essa mulher a passar por essa fase tão delicada. Ana, muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. Agradeço o gesto de vocês trazerem a pauta. Obrigada. Isso é uma colaboração para toda a sociedade. Todo mundo ganha com isso. É verdade. Você tem alguma mensagem especial para as mães que estão passando por isso nesse momento? Eu gostaria de dizer que é um passo de cada vez. Busque mães que tragam histórias de superação para entender como que elas lidaram com os desafios nesse dia a dia. Cada mãe vai ter a sua estratégia e elas se unem, elas se dão força, elas trazem palavras de esperança uma para outra. Isso é muito potente. E se sentir que está muito pesado, busque ajuda profissional. Sim, isso que eu queria reforçar, que é muito importante. Buscar uma psicóloga perinatal e parental para te acompanhar, pessoas que podem ajudar. Não resista, né? É possível sim. Com a graça de Deus tem muita gente que ajuda e que está aí pronto para ajudar. Que gente que já atravessou e pode dizer para você como é do outro lado. Ana, muito obrigada. Até a próxima. Obrigada. Até.